E contei histórias passadas comigo e com o Zeca Afonso, quando estive em Madrid a gravar com ele o Vou Ser Como a Toupeira, quando fui a Londres gravar o Cor dos Tribunais, com o Fausto, com o Vitorino, com o Michel de Laporte, que era um percussionista francês, as viagens que fiz com ele para Berlim, Dresden, Magdeburgo, Toronto, Amsterdão, Paris, Londres. O espetáculo de 1 hora, no fundo, era uma gota que era a exposição de uma forma de estar, pensar e agir. Bem-vindos a mais um 15 de 15 em 15. Hoje tenho a minha tarefa dificultada por vários motivos. Porque vou entrevistar um querido amigo, uma pessoa de quem sou fã e, entre as 1001 coisas que ele já fez, também já apresentou e entrevistou. Por isso, hoje sou eu a entrevistá-lo, novato, a um homem com muita experiência. E estamos a falar do meu querido Carlos Alberto Muniz. Carlos, muito obrigado por teres Tu gostas de vindo. estar aqui? A primeira pergunta, quando é que começaste a fazer televisão? Ah, não, é ao contrário. Não, Tá bem. hoje é ao contrário. Carlos, eu vou-te contar uma coisa que tu não sabes de certeza. Quando nós começámos, eu, o Guilherme e o João, a falarmos sobre este programa, o genérico, e falou-se no genérico, e eu disse, eu quero que o genérico disto seja a história de um português qualquer. Ai, que engraçado. Porque toda a gente me conhece, sabe que eu tenho uma loucura por essa música. Eu sou capaz de estar obsessivamente 4 horas seguidas a ouvir essa música. E é uma das minhas músicas preferidas. Eu tive o privilégio já por 2 vezes de tu me cantares pessoalmente para mim, e uma delas em que estava o autor da letra, o Fanha de um lado e tu do outro. E quando for preciso outra vez, olha, é só Tu dizer. sabes que não podes dizer isso porque eu cravo-te É sempre. verdade, ainda por cima tem testemunhas, está aí Eu cravo-te a sempre. população toda. Carlos, eu lembro-me que a primeira vez que te vi atuar ao vivo, eu tinha para aí 4 ou 5 anos, foi na Voz do Operário. As tuas filhas, que são praticamente da minha idade, também estavam no palco. E toda a minha vida tem sido acompanhada. Se eu tivesse de escolher um artista para fazer a banda sonora da minha vida, era o Carlos Alberto Muniz. Desde a Casa do Tio Carlos a todas as outras músicas, o Carlos Alberto Muniz esteve presente em todas. E hoje eu vejo-me nesta admiração / amizade de te ter aqui. Muito obrigado para já, muito obrigado. Fico um bocado sem saber como é que é de retribuir tanta gentileza, Mas sabes que é do fico coração, agradecido. sabes que é do coração. Já fizeste tanta coisa, já és um maestro excelente, um músico grandioso. Estás agora na SPA e estás a mudar um bocadinho o rosto da SPA e a fazer algumas iniciativas. Fala-nos um bocadinho destas novas iniciativas da SPA. Muito bem. Continuo a fazer tudo aquilo que referiste desde o princípio, continuo a cantar para a rapaziada, continuo a cantar também. Estive profissionalmente o ano passado a fazer os lares de terceira idade em que ia fazer animação. Chegava 1 hora antes, conversava, tocava durante 1 hora e ficava mais 1 hora a dar beijinhos e a comer torradas com os utentes dos lares, não é assim que se diz, instalações de dia. Eu pessoalmente trabalho num lar e chama-se mesmo Lar São João de Ouros. E este caso da Sociedade de Autores, eu faço parte da direção. E estou a fazer um trabalho de recuperação das cassetes áudio. Isto vai-me levar muito tempo, está a levar-me muito tempo, que é copiar de cassete para computador e transformar em MP3 para ter arquivos pelo menos de mais tempo duráveis, porque as cassetes já começavam a colar umas às outras. Isto tudo para dizer que enquanto copia uma cassete de 45 minutos, eu tenho tempo, estou a olhar para a cassete a andar e estou a olhar para o computador com aquela coisinha toda a ver se dá distorção, se não dá. Umas ouço com agrado, outras com menos agrado, mas o trabalho está a ser feito. Durante esse espaço, procuro canções. Então surgiu a ideia da parte do Presidente, Zé Jorge Letria, que me convidou para fazer, já que eu estou a mexer nos arquivos, tirar de autores ou intérpretes já desaparecidos uma súmula da vida de cada um e da música, portanto, daí que se chama autores contados e cantados.
Eu apanho um bocadinho da história de cada um, vou tentando, ao longo do percurso de vida de cada um, situar historicamente e se atravessaram períodos de guerra ou períodos de convulsões no país ou na Europa. Todos isso porque o primeiro que fiz foi Edith Piaf. Que me deu para pintar um bocadinho a vida em França, os bairros, os quartiers, a vida de quem anda na rua, de quem tenta cantar e não consegue, os empresários que se apoderaram dela, toda a vida da Edith Piaf. E geralmente são 14, 15 canções e vou fazendo isso cronologicamente. Em janeiro foi Edith Piaf, em fevereiro foi o Max, nosso madeirense. Depois foi o Adriano Correia de Oliveira em março, em abril foi José Carlos Dari dos Santos, em maio foi o Zeca Afonso. E sobre o Zeca Afonso, há uma particularidade que pouca gente sabe. O Zeca Afonso fazia anos a dia 2 de agosto e tu fazes anos a dia 2 de agosto. E quando eu telefonava para o Zeca, dai parabéns, pá. E ele diz, opa, João Gás Porreiro, lembras-te sempre. Ah pá, também, pois fazes hoje. Eu não me esqueço porque eu faço a 1 de agosto, por isso eu lembro-me sempre que vocês fazem os dois e tenho sempre o cuidado de te ligar e normalmente apanho-te sempre no aeroporto a ir para os Açores. Se acelerares um bocadinho, chegas ao 2 e fazemos ao 2. Mas de todos os espetáculos que já fizeste até agora, o que eu tive mais pena, porque é outro marco para mim, é o Zeca Afonso, foi e correu bastante bem, as casas têm estado cheias. Neste dia ainda teve mais gente que o que é costume, ficaram nos corredores e nas cadeiras lá em cima. E contei histórias passadas comigo e com o Zeca Afonso, quando estive em Madrid a gravar com ele o Vou Ser Como a Topeira, quando fui a Londres gravar o Cor dos Tribunais, com o Fausto, com o Vitorino, com o Michel de Laporte, que era um percussionista francês. As viagens que fiz com ele para Berlim, Dresden, Magdeburgo, Toronto, Amsterdão, Paris, Londres. O espetáculo de 1 hora, no fundo, era uma gota que era a exposição de uma forma de estar, pensar e agir. Porque o Zeca ensinava-nos, quando vamos a um palco, as pessoas vão ouvir e vão julgar-nos e vão ficar a par do que é que se passa no nosso país e nas nossas cabeças por aquele bocadinho que nós demonstrarmos. Daí que o Zeca, brincalhão da ginástica e a correr na praia, não brincava em palco. A escolha criteriosa das canções, quando estávamos a fazer os arranjos, muitas vezes ele dizia: opá, que isto não é bossa nova, estás armado em jazz, mas em jazz tocam os outros que eu conheço. Ele não deixava. E havia partes engraçadas com aquele ar despistado dele. Uma vez numa esplanada no Algarve, acabámos de cantar, esplanada cheia de gente, e ele no fim diz: ó Muniz, pá, vai lá tu buscar o dinheiro ao senhor e vê lá se ele não fez dinheiro para pagar, fica mesmo assim. E diz: ó, homem, está a esplanada cheia, toda a gente a dar-te palmas. Então lá fui buscar, vim com um maço de notas de 50 e de 20, e o Zeca dizia: divide lá isso, metade para cada um. Eu disse: ó Zé Afonso, tudo bem, a gente canta a igualdade e a partilha, tudo bem, mas tu és o cantor, eu sou só o segundo plano, que toca a viola. Primeiro que ele aceitasse eu receber 1/3 e ele 2/3, era uma dificuldade. Uma vez também, na Baixa da Banheira, estávamos a cantar os Bravos. Eu fui à terra de Bravo. Eu a tocar e ele a cantar: bravo, meu bem, para ver sempre assim. Eu continuei, trelique, e ele não havia maneira de entrar. E sem olhar para mim, diz assim: agora, a próxima quadra, canta aqui o Muniz, que ele é que é dos Açores. Esqueceu-se da letra. Porque tinha estas brincadeiras que todos os grandes têm. Aprendi muito com ele, com o Adriano Correia de Oliveira, com o Carlos Paredes, com quem toquei também, principalmente a deitar-me de consciência tranquila e no outro dia ter as costas ainda direitas, pelo menos em consciência de não ter traído os meus ideais nem os meus amigos. Tu ultimamente lançaste 2 discos, não sei qual é que foi melhor, aquele sobre o 25 de Abril e o Vinho dos Poetas. Fala-nos um bocadinho sobre cada um deles. O Resistir de Novo foi durante a atuação que esteve em cena ainda 4 anos do último governo, liderado por Dr. Passos Coelho, pessoa que conheço pessoalmente e com quem
com quem me dou, até fora das atividades políticas. Obviamente que ele nunca teve o meu voto, nem terá, também ele também não quereria. Mas não teve. Mas durante aquela atuação, eu cantei, e cantarei sempre que for preciso resistir de novo. Era preciso resistir. Neste momento estamos numa fase em que é mais construir de novo do que resistir de novo. Esse disco teve muita importância para mim porque fui juntar o Durval Moreirinhas, o Rui Pato, o próprio Zé Mário Branco veio tocar comigo na canção da Mariazinha. Gravei com a banda do Ivan Lins uma canção no Machado que Corte e o Vemos, Ouvimos e Lemos, com arranjos assim bem weird. Weird quer dizer porreiros. E o Vinho dos Poetas? O Vinho dos Poetas. Eu não acabei. Eu gravei com o Cor Lopes Graça. O Não Fiques para Trás, ó companheiro. Foi uma honra gravar com o Cor Lopes Graça também. O Vinho dos Poetas. Estou a gastar muito tempo já, não é? Desculpa lá. Falo muito. Mas por isso é que eu gosto, é que eu fico encantado a ouvir-te falar. O Vinho dos Poetas, fui buscar, pedi ao Vasco Pereira da Costa, que foi um homem da cultura em Coimbra, ele é da Ilha Terceira, e pedi ao Vasco, vamos fazer um malhão para o vinho verde, vamos fazer um corridinho menor e maior para os vinhos do Algarve, vamos arranjar poemas para cada região. O Eduardo Olímpio tinha um poema para o Alentejo, fiz umas saias. O Eduardo Olímpio, deixa-me só meter aqui, o Eduardo Olímpio, eu tenho um carinho muito especial pelo Eduardo Olímpio. Não conheço pessoalmente, sabes? Foi quem me ensinou a fazer o nó de gravata quando eu tinha 10 anos. E porquê é que estás sem gravata hoje? Nunca uso gravata, mas foi ele que me ensinou a fazer o nó de gravata. Tem letras maravilhosas. Portugal esqueceu-se que ele existe. Eu gostaria imenso de conhecê-lo pessoalmente, para lhe dar um abraço. Ele praticamente não sai de casa. Vive no Alentejo? Não, ele vive em Sintra. Pode ser que ele nos esteja a ver. Eduardo Olímpio, um abraço. Eu prometo que lhe vou telefonar. 90% dos livros dele eram com capas e ilustrações do meu pai. E o Eduardo Olímpio é de Santiago Cacém, da terra do meu pai, e foi ele que aos 10 anos, numa festa que lá houve, me ensinou a fazer nó de gravata. Porque cada vez que eu tenho de fazer nó de gravata, lembro-me do Eduardo Olímpio. Então fazes da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Sempre para a esquerda. Sempre para a esquerda. Nó de gravata. Mas sobre o Vinho dos Poetas ainda há uma história que eu quero contar. Conta. Tu deste-nos a honra e o privilégio de seres nosso confrade na Confraria dos Enchidos, onde o nosso Guilherme também é confrade, e foste atuar no aniversário da Confraria dos Enchidos e estavas a cantar as músicas do Vinho dos Poetas, que estava toda a gente encantada, até que a vizinha de cima resolveu chamar a polícia, que estávamos a fazer muito barulho. E à boa maneira do Carlos, continuou a polícia, que se lixa, estão aqui. Cantamos mais baixinho, não batam palmas, mas cantamos mais baixinho. Cantamos mais baixinho. Não custa nada, também não valia a pena estar mas eram 9h30 da noite, a mulher, este gajo aqui a fazer barulho e não sei o que, nós no restaurante, o Carlos a cantar, maravilhoso e tal, e eu chamei a polícia e tal. Olha, então vamos cantar, mas baixinho. Quando morava no Restelo, num 13º andar, morava por baixo de mim um Coronel Soares Cunha, que era um senhor reformado do Exército Português, estamos a falar em 75, 74, 75. E era um homem que dizia que era do CDS porque o seu mestre não tinha deixado nenhum país, nenhum partido institucionalizado, porque o outro achava que os CDS eram esquerdistas. Portanto, vê lá a mentalidade dele. Mas era um senhor simpaticíssimo. E ele um dia bateu-me à porta de roupão, e estava o Zeca Afonso e o Adriano lá em cima a ensaiar, e ele bateu à porta e disse assim: vocês não me deixam dormir, não gosto das letras, mas prefiro estar aqui a ouvir as vossas músicas que está sozinho lá embaixo. Achei isso muito engraçado. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu sempre gostei desse senhor, porque de facto era um personagem assim, já não deve estar cá, infelizmente, mas esta atitude eu achei interessantíssima. Carlos, agora a nossa última pergunta, é a pergunta ex-libris deste programa. Tu que és um açoriano assumido, o grande embaixador dos Açores atualmente neste quadradinho, mas a pergunta é: o que é para ti um saloio? Uma vez estamos na televisão Saloia, na região Saloia, mas eu também quero ouvir qual é que achas que é a principal diferença entre um saloio e um açoriano.
O termo saloio é o termo mais divulgado e mais conhecido porque há muito mais gente aqui nesta região. Mas é o corisco de São Miguel, é o rabo torto da Terceira, é o picaroto do Pico. Cada pessoa que se honra do lugar onde nasce e lhe queiram chamar os nomes que quiserem, é um nome que fica instituído. Eu nunca considerei que saloio fosse um termo depreciativo, ainda por cima moro ali em Alcaínça, ao pé da Malveira, portanto, se não me derem pão saloio e queijo saloio, eu não como. Meus amigos, foi a conversa possível num espaço tão reduzido, com este grande vulto da nossa cultura, com este homem que esteve presente antes no Estado Novo, esteve presente depois no PREC, esteve presente em tudo e continua a resistir-te sempre e para sempre. Carlos, muito obrigado por teres vindo. Obrigado.